Deus. Bem. Shalom, Mãe, as paz bem, a paz de Deus, os meus irmãos e as minhas irmãs, prazer vê-la, depois estar com vocês, estar celebrando a Deus eterno, nesse momento tão especial para todos nós. Um pouquinho de grave, bom? Peço a minha esposa que se coloque de pé, peço ao Frederico, meu filho mais novo, que se põe de pé. Aí nessa parte também comigo, a pastora Ana Maria, o Frederico, poderia vir um ou outro vir, né? Mas o pessoal, eles são assim, especialistas, eles de fato tocam as cordas do meu coração e faz assim, sinfonia consonante de maneira potente. Glória a Deus. Tiago, sempre bom para você, então, muito feliz você, a Mariana, que vocês têm assim, liderado a nossa rede jovem e nos alegrado tanto, para que vocês possam perceber a nossa forma de fazer igreja. Por exemplo, eu vou pedir que se coloquem de pé só os nossos líderes de igrejas, os nossos líderes em treinamento e os nossos anfitriões que estão aqui. Nós temos aqui a rede jovem, nós temos aqui nosso irmão Jean Sá, nosso irmão André Luiz, esse pessoal que está conosco, que são líderes de igreja, líder de treinamento e anfitrião, e eles estão aqui presentes. Você coloca de pé essa galera, que eu possa ver, os que são os nossos líderes de igrejas, líder de treinamento, anfitriões, aí estão, nosso pessoal. Esse pessoal aí que você está vendo é um pessoal que cuida de outros discípulos, eles têm discípulos ligados a eles, e estando ligados a eles, estão ligados a mim. Bom, esse pessoal aí cuida de gente aí, lá em Almas, Sérias, são líderes abençoando pessoas lá na cidade de Almas, Sérias. Vamos aplaudir-los bem forte. Pastor Robinho, uma alegria sempre poder estar com o pastor, tá bom? Pastor Robinho Rezende, sua esposa que estava atrás, né? Seus pais, que eu estou conhecendo aqui à distância, minha esposa abençoada Jennifer, meu convite, Marilão, o pessoal que está com você nessa liderança, então, abençoador, graças a Deus. Bem, queridos, eu quero, nesse momento, estar sempre dando uma palavra da parte de Deus ao coração de vocês. Gratidão. Germano. Eu queria que você abrisse lá em Efésios 36. Acertado para fazer isso, não? Sim, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo. Muito bom estar aqui com o Senhor. Continua tomando esse ambiente, Espírito Santo. Esse altar, tomando esse ambiente do nosso coração. Glória a Deus. Senhor, a liberdade dessa casa, Espírito Santo. O Senhor sabe disso. Glória a Deus. Nós não queremos ouvir outro, nós queremos ouvir a sua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco. Efésios capítulo 6. Vamos ler texto sugerido. Vocês acharam que está bem, amém? Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis.
Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho na paz, em oração e sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca palavra, para com interpreteres fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo, ou para que em Cristo eu seja ousadamente no falar, como cumpre fazê-lo quando os procedem. Amém. Nossa cabeça e peço os mãos. Pai, te oramos, porque não é coisa somente ler a sua palavra, falar a sua palavra a pessoas tão especiais que pelas quais se escorreu. Espírito Santo, nós queremos tanto a presença do Senhor, o agir do Senhor. Fala aos nossos corações, traz edificação, gera vida, joga luzes na nossa existencialidade, Senhor. Nos mostra o caminho, nos mostra, Pai, em nós mesmos, o que nós precisamos, ó Pai, saber, conhecer, para melhorarmos como pessoas, para que em tudo que nós sermos, nós possamos glorificarmos o Senhor. Te oramos, certo que Tu estás aqui. Amém, 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 amém. Aleluia. Precisamos de mais um pouco de grave. Eu sei que nós vamos subir lá, e vai nos dar mais um pouco de grave. Bem, o texto que nós lemos começa dizendo: quanto ao mais, irmão. Esse mais não está falando do aqui agora. Esse quanto mais está falando antes daquilo que antecedeu. E falado antes, falando daquilo que toca a vida, falando da vida. Eu falo daquilo que gravitando em torno de nós, no decorrer de 2015, no final de 2015, no iniciar deste ano 2016, experienciando e vivendo tantos momentos, e que não foram momentos que eles foram por nós, porém eles foram contra nós. E não raras vezes a gente viveu momentos assim, momentos que vieram de maneira tão forte, tão violenta, e que mexeu comigo, mexendo com você, mexendo com todos nós. Certo que nós chegamos no final de 2015, e eu iniciar esse ano procurando fôlego, procurando continuar respirando, porque a gente chegou no final deste ano que passou se exaurindo em forças,
Porque aquilo que gravitou em torno de nós, com violência, com truculência, veio para minar as nossas forças. E a gente chegou assim, fraco. E olhando com perspectiva, olhando para 2016, você olha como aquele que quer viver possibilidade, que esse ano seja um ano melhor do que foi o ano de 2015, porque aqui a gente quer mudar de fase, porque a gente quer avançar, porque a gente quer alcançar mais. E ao perceber nesse alcançar, a gente percebe que por ser treinado por coisas, por circunstâncias, por pessoas, por aquilo que envolveu a nossa vida, nós deixamos de alcançar o que nós deveríamos de ter alcançado em 2015. E a gente olha para 2016 e diz assim: eu preciso alçar voo, eu preciso mudar de fase, eu preciso estar em outro nível, eu preciso experienciar mais nesse viver com pessoas, mas sobretudo nessa experiência relacional de estar vivendo em Deus e por Deus. Eu preciso estar mais, porque eu quero mais. Quando você olha para aquilo que você viveu lá, olhando para o retrovisor da vida, e olhando para 2016 com perspectiva, você percebe: eu estou sem força, eu estou fraco. Por mais que a gente inicie o ano com tanta perspectiva, com tantos sonhos, com boas intenções, mas contudo, a gente inicia buscando nos fortalecer. E se eu fosse buscar uma palavra para titular a nossa mensagem de hoje, eu diria assim: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Diga para essa pessoa bacana, essa pessoa de Deus, na sua direita, na sua esquerda, sem cometer nenhuma injustiça. Diga para ela, diga assim: ó, fortaleça no Senhor. Sem fazer exceção de pessoa, diga para ele que está à sua direita, diga para ele: fortaleça no Senhor. Aleluia. Quando nós olhamos para essa porção da palavra de Deus, nós olhamos para esses textos que nós acabamos de ler, as palavras que lemos, é uma palavra muito própria, muito comum no mundo bélico, em que soldados entre soldados, falando sobre guerra, falando sobre luta, falando sobre vida e seus ardis, falando sobre situações de alta periculosidade, falando sobre inimigo, falando sobre guerra, luta, sobre possibilidade de conquista, de vitória. E a gente percebe aqui nesse texto de que nós, como cristãos vivendo a fé, nós não fomos chamados para estar no spa, nós não fomos chamados para estar numa colônia de férias, nós fomos chamados para estar numa zona, num campo de batalha. E que na vivência, na experiência da nossa caminhada cristã, nós percebemos que ao passo que eu amanheço, entardeço e o dia passa, isso intensifica.
e que aquele que nos arregimentou, que nos chamou, não colocou em você bacana que chama, mas colocou em você uma armadura de guerra. Não chamou aquele que está, na verdade, aqui para ser pessoas para viver vitimada, mas para viver como valente Deus, como guerreiros de Deus. Com glória. Mas quando nós folheia essa carta de Efésios, a carta escrita à igreja de Éfeso, você percebe aqui logo no capítulo número 2, que se desenvolve passando para o 3, capítulo 4, você percebe Paulo denominando alguns inimigos. Você percebe logo no capítulo de número 2, ele falando sobre esse inimigo chamado carne, sobre um inimigo que não está fora, mas está dentro, sobre aquilo que está intrínseco dentro de nós, e de que nós, potencialmente, nós somos tendenciosos a pecar. Isso é algo assim muito natural, esse desejo, é algo muito latente, que nós estamos nessa luta continuada, intermitente. A gente dorme com isso, a gente acorda com isso. Essa luta que é travada não do lado de fora, mas do lado de dentro. Você percebe Paulo falando a partir do capítulo número 2, ele fala de um outro inimigo chamado mundo. E na teologia paulina, Paulo fala de mundos, falando desse mundo cósmico, de onde vem a palavra cosmético, e que ele hoje não apresenta beleza para nós, nada tão agradável como é aquilo cosmético. Mas Paulo fala não desse mundo cósmico, Paulo não fala desse mundo de contingente que expressa a nossa existencialidade, ser humano. Mas Paulo fala de um mundo chamado sistema. Esse mundo que está sendo forjado, que não é por nós, mas que é contra nós. Mas quando você desenrola e você vai caminhando, você percebe toda essa celeuma, toda essa dificuldade de desenvolver a nossa fé. E se não bastasse, você percebe o texto que nós acabamos de ler, você percebe um outro inimigo. Não é um inimigo visível, é um inimigo real, porém invisível, mas que atua no mundo espiritual, afetando o material. E Paulo denomina eles aqui, dando nome para eles, e assim, ó, a nossa luta não é contra a Joana, contra o João, contra o Pedro, mas a nossa luta não sendo contra a carne ou o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes, contra os dominadores deste mundo mal, que se levanta contra nós. A nossa luta é contra isso. E em razão disso, Paulo nos chama para que nós não vivamos como vítimas, mas como guerreiros de Deus. Que nós não estejamos enfraquecidos, mas em Deus. Paulo nos chama a nos fortalecer aqui nessa noite e nos fortalecer no poder de Deus. Show! Aleluia! Diga para esse cara pálido que está à sua direita, à sua esquerda, diga para ele assim: você está entendendo o que o pastor está falando, ou você quer que ele desça aí para você? Aleluia! E se os três estão aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aplauda eles em forte glória a Deus. Aleluia! Sempre eles, mais forte, mais forte, mais forte.
dentre elas eu quero aqui abrir 3 telas, pelas quais nós devemos urgentemente, com um senso de urgência tão grande, nós precisamos nos fortalecer e não sair daqui como nós entramos, como frangalhos, como pintinhos, mas sairmos daqui como águias, e sairmos daqui não anímicos apáticos, mas sair daqui robustecidos e fortalecidos em Deus. Glória a Deus. Primeiro, abra sua Bíblia, vai para o texto que nós lemos, por favor. Aleluia. Aleluia. Show. Ai. Aleluia. Aleluia. Olha o que está dizendo o versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Primeiro motivo, primeira razão que nós precisamos nos fortalecer em Deus. O nosso conhecimento é o bastante para entendermos os sofismas, para compreendermos os ardis de Satanás, para entender que esse ser milenar que conhece seus inimigos, a igreja de Deus, age com conhecimento, com sabedoria, não brincando em suas ações, ao passo que nós vimos a ação dele vir em nossa direção, e todo o nosso conhecimento acerca do nosso inimigo. Agimos, nos comportamos, vivemos a vida e queremos desenvolver uma fé cristã como se nós não conhecêssemos a ação do diabo contra nós, armando as suas ciladas, preparando em nosso caminho, no seu caminho, armadilhas tão sutis, tão imperceptíveis, que só serão percebidas por aqueles que não vivem no estrabismo da fé, mas conseguem olhar realmente para esse mundo, fazer uma leitura desse mundo, entendendo que esse mundo jaz no maligno, e de que o inimigo nosso não brinca de ser inimigo, de que ele está trabalhando de maneira violenta, truculenta contra nós. Pensando nisso, sendo conhecedor, sabedor dessa gente da qual fazemos parte, chamada igreja, percebemos a igreja vivendo um tanto adormecida, um tanto serpenteada, um tanto anestesiada, como aquele que tem conhecimento, mas brinca com aquilo que vive, vivendo uma vida num setor, numa zona de alto
mexer essa semana? Em que zona você está? Uma zona de perigo. Uma coisa eu quero que você se torne nessa noite sabedor. Existem laços e ciladas do inimigo contra você, e laços de morte, e laços de guerra. Um dia desse eu estava na poltrona do meu sofá da minha casa. Eu estava assistindo um programa de cunho científico na Discovery Channel. Eu estava assistindo, vendo aquele grupo de cientistas estudando a ação predadora de um bando de leões que ficava 3 dias espreitando a sua presa, sua vítima, procurando ter um almoço, uma janta, espreitando aquele bando de búfalo. E que me chamou a atenção que eles ficavam 3 dias espreitando sua presa. E os cientistas chegaram à conclusão de que eles não perceberam, eles não conseguiram entender o porquê dessa espera. 3 dias. E eles mudaram então agora o campo de pesquisa, mudando o objeto de pesquisa. Eles deixaram de estudar a ação dos leões e passaram agora a estudar a ação dos búfalos. E eles perceberam algo interessante, que todas as vezes que os leões saindo, eles iam em direção da sua presa. Eles iam em bando em direção daquela presa. E depois de estudar por um tempo aquelas carcaças que se tornaram almoço, uma janta, eles chegaram à conclusão de que aquelas presas demonstraram 3 deficiências. Primeiro, porque aqueles búfalos eram velhos demais, ou eram mal vistos demais. Eles eram velhos, enfraquecidos, perdendo calços, ficando para trás, desgarrando do bando. Eles eram novos demais, sem força, ficando para trás, desgarrando do bando. Terceiro e último, eles perceberam que aquele bando, quando saía atrás da sua presa, aquele búfalo estava doente, estava manquejando, e razão disso, ficando para trás, se tornando uma presa fácil. Percebendo isso, que saltou o meu coração é que o inimigo, segundo aquilo que diz o apóstolo Pedro na sua epístola de 1 de Pedro, capítulo número 5, verso número 17, dizendo assim, que o nosso inimigo, com seus ardis, com suas ações contra nós, anda ao nosso derredor, bramando e rosnando como leão, espreitando a sua presa, procurando aqueles que ele possa devorar, tragar. E uma coisa que o inimigo sabe, e ele conhece por demais, são as fraquezas dos nossos corações. Interessante que aquilo que para mim é fraqueza, para você talvez não possa ser fraqueza. Aquilo que eu, Adriano, tenho dificuldade de lidar na minha vida cristã, no sentido de letra. Mas uma coisa é certa, você tem as suas fraquezas. E nós lidamos com o inimigo que conhece a humanidade, conhecendo o ser humano, é um conhecimento milenar. Ele conhece as fraquezas do seu coração. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o mais importante aqui nesta noite é saber
forte, que me criou, que te criou, que nos conhece ao avesso, conhecendo o meu coração, o seu coração. Ele conhece em que área da minha vida, da sua vida, nós temos dificuldade de romper na nossa caminhada cristã. E conhecendo as minhas fraquezas, as suas fraquezas, Ele está aqui para fortalecer e renovar você aqui nesta noite. Ele entrou aqui tão fraquinho, ele entrou aqui sendo treinado. Coisas, situações, circunstâncias, pessoas tocou na vida dele. E como aquela mulher luz que perdia, perdendo a vida, perdendo força, em um fluxo contínuo, ele se encontra sem força. Mas ele está aqui dizendo nessa noite: ele é fraco, mas o Senhor é forte. Ele se encontra aqui dizendo nessa noite que ele não tem, mas o Senhor tem. Ele está aqui dizendo que ele não quer essa vida de vítima, de quem é tocado, de quem na verdade é humilhado, de quem está vivendo como aquele que está sendo pisado, como aquele que está como aquele que é um objeto de vergonha, de honra, porque as suas forças se foram. Mas o Espírito Santo vai passando aqui, vai passando ali, Espírito Santo, vai fechando áreas dessa vida, vai fechando brechas nessa vida, vai mudando o caminho, mudando a rota. Chora, me mata, se praia, chorei, me mata, meu povo, vai receber de Deus a renovo espiritual, vai receber de Deus a nutrição para a sua vida, vai receber de Deus a vitamina que você precisa aqui nesta noite. Diante desse Deus que nós nos rendemos diante dele, aplauda ele bem forte. Pega sua Bíblia comigo. Segundo motivo, razão, segunda tela, pela qual nós devemos nos fortalecer no Senhor. Verso número 13, assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: a vida não é só isso aqui. Diga para ela: a vida reserva surpresa. Olha para cá. Viver a
passeando em uma montanha russa. Hoje em cima e ali embaixo. Alegria, susto, medo, pavor. Viver a vida é viver como se nós estivéssemos brincando em uma montanha ou numa roda gigante, melhor dizendo. A vida é assim. Então a gente chega à conclusão que nem tudo é bom toda a vida, nem tudo é mal toda a vida. Viver a vida é viver isso. Tem dia que você se alegra. Tem dia que você acorda, parece que o sol está sorrindo para você. Mas tem dia que você amanhece, parece que você decidiu, com razão, chorar todas as lágrimas do oceano. Viver a vida é você ganhando, mas ao mesmo tempo você vivendo a vida, você perde. Porque viver a vida não é só ganhar. Às vezes a gente perde aquilo que a gente demorou tantos anos para conquistar. Viver a vida é você celebrar aquele que chega. É você dizer sim, é fruto do vinho do Senhor. É aquilo que eu pedi em oração e que eu consagrei ao Senhor. Mas viver a vida é você despedir daquele que um dia chegou. Porque viver a vida não é só celebrar a vida, mas é despedir daquele que com você viveu a vida. Às vezes de uma maneira tão prematura, tão curta. Foi o período que eu era para viver com você. Então não é só festa. Viver a vida você fazer amigos, é você estar com gente, abraçando gente, beijando gente, que você se relaciona com ele com significado, porque o viver com ele é tocar a sua vida, tocando você para melhor, porque são pessoas de maneira tão amável, de maneira tão legítima, ele desenvolve a vida com você, levando você a ser uma pessoa melhor. Mas viver a vida é viver com pessoas que ao tocar você, tocam violência, ao tocar você, tocam machucando você. É viver com pessoas que ao passo que você percebe, não é mais aquele que te abraça, é aquele que dá as costas para você. E quando você percebe súbito, você está numa solidão contínua. Embora vivendo numa contingência, estando se acotovelando com pessoas, mas vivendo solidão, porque você está com gente, mas vivendo com pessoas sem significado, porque você está com aquele vivendo como ele de costas dadas para você. Certo que você está sozinho, e não raras vezes a gente vive momentos que a gente percebe, que olhando para a circunstância, você olha assim, por que é daqui? Comigo bebeu, mas em razão disso que eu estou experimentando, me der as costas. Então viver a vida é abraçar a gente, deixar de abraçar a gente. São os dias maus que não bate, mas no assalta a nossa vida. E eu estou aqui diante de pessoas que experimentaram, que está experimentando. Eu estou aqui diante de pessoas que são candidatas amanhã a viver dias maus.
dias ruins, insonoros, dias sombrios, dias incolores, dias difíceis, dias maus que a gente vai viver. Mas o bom da história é que naquele dia, eu gosto demais dessa fala de Ed Renekiewicz. Ed Renekiewicz diz assim: pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Então eu quero que você diga para essa pessoa que está do seu lado, diga para esse cara pálida que está com você, diga para ele: quando esse dia mal chegar, eu vou estar lá. Diga para ele, quando esse dia mal chegar, eu vou estar lá. Você vai ter o meu ombro para você encostar. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Ninguém quer estar sozinho naquele dia mau. Quando a gente olha essa equação em que na conversa de Deus com Adão dizendo para ele: Adão, far-lhe-ei uma disjuntora para que você saia desse ambiente de solidão. Porque o Deus que criou Adão, ele estava dizendo assim: chego à conclusão de que Adão e eu é igual a Adão sozinho. Então nós chegamos à conclusão de que o homem Deus é igual ao homem sozinho, sim. Sozinho, eu vou fazer alguém segundo a sua espécie para que ele esteja com você. Você tem a plena convicção de que no corredor daquele hospital em que um ente querido que você ama está naquele centro de tratamento intensivo, naquela sala de UTI, está à beira da morte, você está nesse corredor, você tem a plena convicção de que Deus está com você, de que Deus está com ele, mas você não quer estar sozinho. Você quer a presença do seu líder lá. Você quer a presença do seu pastor lá. Você quer a presença do seu amigo lá. No dia mau. Você quer a presença de alguém. Mas eu quero dizer para você nesta noite: quando esse dia mau chegar, você vai estar casada. E casada, você vai permanecer. Glória a Deus. Quando esse dia mau chegar, você vai estar com seus filhos, e com seus filhos você vai continuar. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que quando esse dia mau chegar, empregado e gerenciando a sua empresa, você vai estar, e a mão de Deus vai estar sobre você em tudo que você tem, e você vai permanecer. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Glória a Deus. Quando esse dia mau chegar e você vai estar na universidade, naquele tal período, você vai olhar para os seus pais, conversando em conchicho, dizendo assim: está difícil te manter lá, te manter lá, mas eu quero dizer que você vai concluir essa faculdade, você vai fazer pós-graduação, porque Deus vai te fortalecer. Porque nós temos que nos fortalecer no Senhor, porque o dia mau chega. E para nós concluirmos, abra sua Bíblia comigo, continua comigo aí no versículo de número 18, última tela, verso número 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que lhe seja dada no abrir da minha boca a palavra, para quando permiteis fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual
sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E quando estão entendendo, diz amém, amém. Nós precisamos hoje aqui, como ser pensante, e nós percebemos que o povo cristão, de tempos para cá, tem saído da obscuridade, como ser pensante. Que eu gosto demais daquele livro que eu já li algumas vezes, de John Stott. E John Stott, ele tem um livro que ele diz que crer é também pensar. E por muito tempo a cristandade, o cristianismo, feito por nós, pelos nossos pais, deixou de ser um cristianismo pensante, de ser pensante. E como ser pensante, que tem buscado conhecimento em todas as áreas que toca a vida, sobretudo conhecimento teológico, que nós entendemos como a compreensão desse educador Paulo Freire. E Paulo Freire dizia assim: quem sabe, sabe sobre tudo, que ninguém sabe tudo, que ninguém tudo ignora. Nós resolvemos realmente, como aquele que examina todas as coisas, voltar a pensar. E pensando da maneira que nós estamos fazendo igreja, chegamos à conclusão de que nós estamos ainda numa meticulidade muito grande, de que nós estamos realmente a mais daquilo que nós deveríamos ser com relação a ser igreja, vivendo meticulidade, muito abaixo da mente. De que as nossas igrejas estão realmente assim, esbarradas em alguns barrismos religiosos que têm nos impedido de nós avançarmos e lançarmos luzes na existencialidade daqueles que estão vivendo em trevas. E como ser pensante, falando dessa juventude que pensa, eu quero chamar a sua atenção para uma forma diferente, ressignificando a nossa eclesiologia. Nós temos consciência de urgência muito grande ressignificar a nossa eclesiologia, a nossa forma de fazer igreja. E qual é a maneira que nós temos de fazer igreja, pastor? A nossa maneira religiosa de fazer igreja, arcaica, é a maneira que nós decidimos sermos pessoas igrejadas, e de que a única maneira e meio que eu tenho para fazer a obra de Deus é pegar esse microfone e assumir esse altar e falar, ou cantar, ou pregar para a minha cruz de Cristo. Isso é uma maneira de nós desenvolvermos a nossa liturgia, fazendo culto para crentes. Eu não faço culto para homens, porque culto não é para homens. Por isso não estou aqui preocupado se você está gostando. Se a hora está de mais ou de menos, eu não estou aqui diante de uma mocidade qualquer. Eu estou aqui diante de uma mocidade que resolveu estar debaixo de uma palavra realmente profética, uma palavra de Deus. E essa palavra é cairosa, é uma sentença de Deus, que vocês estão debaixo do tempo de Deus. Então nós não estamos aqui preocupados com clones, nós estamos aqui no Kairos de Deus. Glória a Deus. Se é verdade, aplauda, aplauda. Aleluia! Primeira maneira que nós então partimos desse pressuposto, que nós temos que ressignificar a nossa maneira de fazer igreja. Eu parto então desse pensamento de que nós temos que entender o que significa a palavra evangelho.
somos muito simplistas, em que nós vemos esse evangelho, quer dizer, boas novas. Simplista na maneira de vivenciar e experienciar isso, que na verdade fica no campo da religiosidade, sendo boas novas para aqueles que já são conversos. Boas novas para nós, mas que nós, como igreja, nós ainda não mexemos na nossa estrutura eclesiológica, quebrando paradigmas, para nós realmente mudar a maneira de ser igreja, para nós sermos nós para aqueles que na verdade não são igreja. Deixar de ser igreja para a igreja e ser igreja para os não igreja. Porque a minha preocupação é com essa multidão de pessoas igrejadas. E eu entendo essa palavra, que eu gosto demais das reflexões desse teólogo alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer. Quando eu estava lendo a sua biografia e falando sobre o ministério, ele diz assim: a igreja é a única instituição, a única agremiação que existe não em função dos seus membros, mas existe em função dos seus não membros. Não, você não entendeu. O que é essa igreja? Ser igreja é nós vivemos não em função de si mesmo, da igreja, mas viver em função daqueles que não são igreja. É isso que é ser igreja. Então, duas coisas nós precisamos então entender. Primeiro, o que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas para aqueles que estão lá fora. E o Evangelho, na prática, é a humanização do ser. Porque eu começo mais a crer com um pensador, com um filósofo francês especialista chamado Jean-Paul Sartre. Quando Jean-Paul Sartre, ele filosofando, ele diz assim: falar de humanidade é falar daquele que vive de maneira animalesca, é falar daquele que vive de maneira diabolizada. Então ele conclui que o ser humano não é um ser qualquer, mas o ser humano é um ser demonizado. Então ele conclui dizendo assim, que o inferno são os outros. O que é o inferno? Ele fala assim: o inferno são os outros. Eu quase, num surto de pensamento, começo a crer com esse louco. Porque nós estamos vivendo no meio de uma sociedade demonizada. Embora aqui não é um inferno, nós estamos vivendo numa sociedade em ações animalescas, vivendo de maneira visceral, no seu apetite animal. Porque você percebe as pessoas vivendo, desumanizando o ser, olhando para o outro, não com simpatia, mas com antipatia, olhando para o outro com apatia, olhando para o outro como aquele que na verdade vomita o outro, antipatia, olhando para o outro como aquele que vê o outro vendo com apatia, vendo na verdade sem sentimento. É a nossa sociedade desumanizada, que não consegue relacionar com o outro, porque não conhece o Evangelho, porque o Evangelho é a humanização do ser, e por isso não consegue viver com o outro de maneira empática. Essa palavra empática vem do verbo grego patos, falando de patologia, falando daquele que adoece, daquele que está doente. E a sociedade é uma sociedade adoecida. E vivendo nessa sociedade adoecida, eu preciso ver como aquele
empático, como aquele que sente o outro. E a proposta do Evangelho é viver sentindo o outro. E quando nós entendemos essa palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, essa palavra amor quer dizer assim, caminhar com o outro, até que o outro, em potência, seja a melhor pessoa que ele possa ser possível. Você está me entendendo? Então olha para essa pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Olha para ele, só olha para ele. Olha para ele. Olha, você consegue olhar para ele? O que você está sendo com relevância na vida dele? Você está levando ele para quais caminhos? A ser uma pessoa melhor? Para que não saia a terceira nem a quarta pessoa, se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. A preocupação do apóstolo Paulo é que o inimigo de nossas almas não silenciasse, mas com tranquilidez ele pudesse entregar o Evangelho. Essa igreja precisa desigrejar. Essa igreja precisa ser uma igreja mais relevante lá fora. Essa igreja precisa deixar de cantar para crente. Essa igreja precisa deixar de pregar para crente. Essa igreja precisa ir, na verdade, lá para fora. Porque a nossa liturgia, sendo uma liturgia realmente à luz do Evangelho, não pode ser essa liturgia que nós, reunindo aqui de quando em vez nesse quadrado, a gente canta 1 hora, 2 horas, a gente fala o Evangelho aqui alguns minutos. Porque cantar, celebrar, pregar é a menos isso aqui. Mas é muito mais aquilo que nós vimos lá fora. É tudo aquilo que nós vimos lá fora e a menos a isso que eu e você nós vimos aqui dentro. Certo dia um dos discípulos de Caifás chegou diante dele e falou assim: cara, nós precisamos trazer mais vida para a nossa liturgia. Nosso culto está um pouco sem vida. Caio disse assim: se você quer ter vida no culto, tenha culto na vida. Vou dizer de novo. Caio fala assim: se você quiser ter vida no culto, tenha culto na vida. Paulo estava harmonizando. Paulo estava em sinfonia com a palavra do apóstolo Paulo, dizendo assim: quer comais, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Culto isso aqui, evangelizar aqui, é muito menos isso aqui, muito mais aquilo que nós vemos lá fora. É por isso que nós ressignificamos a nossa maneira de fazer igreja. A nossa igreja hoje é a igreja lá fora, na sociedade, não vivendo como monge nos mosteiros, vivendo a idade média da fé, mas nós vivemos contextualizando a nossa fé, sendo igreja lá fora. A nossa igreja vive isso, e nós estamos aqui para contagiar essa igreja. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui de maneira respeitosa, pastor Valmir Residente, para tocar no coração dessa igreja, para que ela continue com relevância nessa cidade e alçando voos, sendo uma igreja com mais importância para a glória de Deus nesse lugar. Glória a Deus, amém, aleluia. Aleluia. Então, como eu não vim aqui para fazer estardalhaço, para levar você a ficar matrixiano na fé, mas estou aqui para tocar sua consciência, tocando o seu coração, para você ser um ser pensante. Eu quero que você curva sua cabeça nessa hora. Glória a Deus.
Curva sua cabeça e feche os olhos. Espírito Santo de Deus, tu estás aqui. Sua presença é real nesse lugar. Nós precisamos de mais do Senhor. Espírito Santo é seu servo, é sua serva. São os anjos dessa igreja. O Senhor me trouxe. O Senhor me colocou nesse lugar. São pessoas que têm sido forjadas, pessoas de caráter, pessoas de princípios e valores, pessoas que respiram e transpiram o ministério. São os anjos dessa igreja. Senhor Jesus, são os líderes que estão engajando com Ele, que resolveu abraçar com Ele essa causa. É a Jennifer. São jovens que estão nessa liderança. São espinhas de maneira tão natural, esposa, com tanta simplicidade, tanto desejo, tanta vontade de fazer, embora tenha dificuldades. Mas são seus líderes, são eles que o Senhor tem levantado nesse lugar. O Senhor levantou, meu Deus, nessa comunidade de fé, para tocar as mais comunidades de fé nessa cidade, para destravar, meu Deus, as outras comunidades de fé. E o Senhor tem uma palavra há muito tempo, uma palavra profética para essa igreja, uma igreja que vai destravar outras comunidades, destravando o mundo espiritual sobre a cidade do Campo Rio Verde. Espírito Santo, é tempo do Senhor alinhar o coração do pastor.